Quando falamos em inovação na advocacia, muitos associam a tecnologia, novos sistemas, ferramentas, automações, inteligência artificial, como se inovar fosse apenas incorporar IA e ferramentas no escritório de advocacia. Mas, na prática, o que o mercado começa a exigir hoje é algo muito além de tecnologia. Os novos tempos exigem uma nova advocacia e isso muda completamente a forma como os escritórios precisam pensar inovação e geração de valor para o cliente. Mas, afinal de contas, o que é inovar e gerar valor para o cliente no mercado jurídico? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do InovaCast, o podcast sobre posicionamento, inovação, prospecção de clientes e desenvolvimento de negócios para o mercado jurídico e negócios jurídicos. Eu sou Lisandra Tomé, estrategista de crescimento e desenvolvimento de negócios para escritórios de advocacia e negócios jurídicos. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa para falar sobre esse tema, inovação e geração de negócios para o cliente, porque ele atua nisso no dia a dia em um dos maiores escritórios de advocacia do país. Seja muito bem-vindo, Gabriel Bedini. É um prazer ter você aqui no InovaCast. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu quero que você se apresente. Se apresente aqui para o pessoal que está nos assistindo e traga para eles aí como que você trouxe essa conexão entre direito, inovação e geração de valor para o cliente no mercado jurídico. Elisandra, tudo bem? Primeiro, queria agradecer aqui o convite. Estou muito feliz de estar podendo conversar aqui com você e a gente que é colega de mestrado, né? Então, e no mercado jurídico ainda estar junto aqui com você é muito legal, viu? Obrigado pelo convite mesmo. Eu estava pensando aqui, né? Como que eu comecei a ir mais para esse lado de desenvolvimento de negócio e inovação. Eu, desde pequeno, sempre gostei de fazer as coisas de uma maneira muito diferente. Eu nunca fui de seguir muito o caminho comum, é o caminho mais linear. Eu gostava de fazer instrumentos diferentes e tudo mais. E até que chegou no ponto, né, que eu já tinha me formado em comunicação social, eu estava ali no escritório de advocacia, num escritório pequeno, e eu estava ali responsável um pouco pela gestão do escritório, mas principalmente fazendo a área de desenvolvimento de negócios ali. E ali eu já estava meio que quase com um pezinho em desenvolvimento, já estava com um pezinho em desenvolvimento de negócio, e eu ainda continuava divulgando. E eles chegaram com uma dor e falaram: Gabriel, tem um cliente nosso, um grande cliente, a gente tem uma carteira grande deles, a gente fazia ali a due diligence imobiliária, né? Que é a auditoria ali dos documentos, tudo, para ver se estava tudo correto, né? Esse cliente, na parte jurídica, a gente estava atendendo muito bem. Mas a pessoa que via aquele relatório, né, de due diligence, era uma pessoa física, uma pessoa leiga no assunto jurídico, geralmente não é um advogado. E aí o cliente chegou para o escritório e falou: olha, ou vocês mudam a forma de vocês se comunicarem aí, ou de fazer o relatório, ou a gente vai procurar outro escritório. A gente gosta do trabalho de vocês, mas não está atendendo a pessoa final, né, o cliente final. E aí, naquele instante, eu falei: Gabriel, a gente não sabe o que fazer, é uma coisa de comunicação. Você acha que você consegue aí fazer isso? Daí eu falei: puta, eu não sei. E aí eu fui estudar a comunicação do cliente, eu olhei o site dele, entendi a história, a forma de se comunicar, a identidade visual ali. Aí depois fui olhar outras empresas como Nubank, iFood, fui ver como eles se comunicavam, eu entendi o que que era linguagem simples. Na época ainda não tinha o legal design, mas eu ainda não conhecia. Foi mais ou E aí, menos em que ano isso? 2022, 2022. existia o legal Estava design, mas eu não tinha começando a falar acesso. um pouco sobre a mudança de mentalidade no mercado jurídico, né? Ainda estava meio tímido esse assunto, né? Antes tinha pouco material. A única pessoa que eu tinha visto falar sobre isso na época era o. Assim, tinha ouvido falar outros, eu fui buscar assim, várias soluções, olhando, mas nada me atendia ali. A única pessoa que eu vi falando muito bem sobre isso na época era o Eric Nibo, alguém que eu fiquei muito amigo, né? Ah, Não sei se referência. já ouviu Ele é falar. referência em legal design e super fora da caixa, né? O Eric Nibo, Ele, é- tive ele, contato com ele há uns bons anos atrás, na época, inclusive, da fundação da B2L, não sei se você conhece a B2L, conheço. estava Ele é um dos fundadores, né? estava começando a fundar aqui no Rio de Janeiro, o Eric Nibo fazia parte desse início, eu também fui bem no início, e aí eu comecei a acompanhar ele justamente porque ele já pensava bem fora da caixa, né?
E ele é um cara que ele vai muito a fundo nas coisas. Mas enfim, daí no trabalho, o que que eu peguei? Bom, eu estava naquele cliente, daí peguei aquele relatório de due diligence, que era um relatório de 40, 60 páginas, e eu peguei aquilo, imprimi tudo, comecei a riscar, tirar as coisas, tal, 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 eu peguei aquele documento de 40, 60 páginas, transformei num documento de 10 páginas, tudo já na linguagem do cliente, tudo, mas ainda bem rabiscado. Mas eu cheguei pro sócio lá e falei, é isso. Pô, Gabriel, tá certo, mas não é como a gente costuma fazer, não, não. Falei, tá certo, juridicamente, falou, tá. Aí, beleza, peguei aquilo, escrevi tudo tal. E aí eu cheguei pra agência nossa que atendia, eu falei, olha, transforma esse documento aqui num PowerPoint. Usa a identidade visual do cliente, usa essas linguagens, usa ícones, tal, tal, tal. E fui reduzindo cada vez mais. Sempre que dava, eu ia retirando mais palavras. Aí, beleza, chegou no formato, a gente apresentou pro cliente, o cliente adorou, falou, não, é isso. Beleza. Só que não terminava ali esse negócio, porque eu tinha que treinar os advogados a fazerem isso, que na época eu não tinha. Então eu precisei ensinar os advogados a falarem de uma linguagem simples. Eu precisei explicar como que eles deveriam falar com aquela pessoa. Então eles precisavam entender o raciocínio por trás, não era só copiar e colar. E aí eu comecei a ter semanalmente as reuniões com os advogados, treinando eles. E aí eu falava, olha, você vai falar como se estivesse falando com alguém da sua família que não é formado no direito. Então quando você for escrever um negócio do relatório, se a pessoa não entender que é da sua família, não tá bom. Ela precisa entender o que você tá escrevendo. Então, nada de juridiquês. E aí, beleza, aí a gente começou a melhorar, começou a ter esse fluxo, tudo, e aí cada vez ia melhorando mais coisas. Então eu peguei toda a cadeia de e-mail, formulei toda ela, todos os caminhos, todas as respostas para os clientes, deixei num padrão bonito, adequado à linguagem do cliente. Aí depois disso a gente vê que tinha algumas pessoas que tinham dificuldade em ler, então a gente preparou vídeos dos advogados explicando o que era aquilo. E aí depois disso a gente colocou até para pessoa que tinha dificuldade em acessar algum documento que estava com algum órgão especial e podia conseguir pela internet, em vez de colocar o passo a passo do governo, a gente colocava o nosso, que estava melhor e atendia o cliente. Então aquilo dava um cuidado muito maior. E aí eu ensinei a galera o que que era comunicação não violenta do treinamento, falei sobre o Chris Voss, de como que ele negociava, de como que você tinha que se comunicar com as pessoas, e eu fui e cada vez mais. Aí eu participava das reuniões com o cliente e cada vez mais ia vendo o que que melhorava. Chegou num ponto que o negócio já estava andando sozinho, eu falei, agora não precisam mais de mim, eu vou pro próximo dor. Mas ali eu vi que eu gostava de pensar diferente. Tanto faz se era um relatório de due diligence ou se era um produto novo a ser desenvolvido. Percebi que ali era aquilo que me dava tesão. Aquilo ali fazia eu ficar feliz, era um desafio que me animava. É, E aí eu falei, ser o meu, fora da caixa, né? Ser o fora da caixa, é, pensar diferente e, na verdade, conseguir unir os dois lados, uhum, como unir advogados ao cliente final e deixar esse cliente final realmente com aquele sentimento de uau, esse escritório é é, diferente, esse escritório é realmente isso. me entende. Eu acho que mudou muito ao longo dos anos. Você vem de uma família de Uhum. advogados, né, Gabriel? Vem, né? Então você com Família todos. certeza sentiu mais isso na pele do que eu. Eu não venho de uma família de advogados, mas, né, acompanhando aí a advocacia há muitos anos atrás, que determinava como tinha que ser e como que era a advocacia. Eram os advogados, eram os grandes escritórios, até porque não tinha tanta competitividade, não tinha tanto acesso à inovação, a gente ainda não tinha essa globalização, a internet das coisas. Então, quem determinava era o advogado. É assim, ponto. Eu me relaciono com o cliente dessa forma. Só que as coisas começaram a abrir, né? Abrir o mercado, abrir acesso à internet, abrir acesso à informação. Hoje a gente tem informação na palma da mão, o cliente tem a informação na palma da mão e cada vez mais, né? Então ele começou a mudar o polo, né? O cliente agora é que determina como ele quer ser atendido, e se o escritório não atende ele de uma forma que ele se sente bem atendido, ele troca, até porque hoje ele também tem mais fácil acesso a inúmeros outros escritórios. Antigamente tinha bem menos, hoje tem muito mais no mercado. E bons escritórios, desde as Big Laws até escritórios menores. É verdade. Mas você vê uma coisa, né? Primeiro que, beleza, a experiência do cliente tem que ser melhor, né? Acho que todos os escritórios estão observando isso, que é um dos pontos de você gerar mais valor para o seu serviço, mas uma coisa é, a gente é muito treinado a colocar os nossos serviços e fazer o cliente se encaixar a eles, e não o contrário. Quando a gente está pensando em inovação e desenvolvimento de negócio, a visão é a do cliente. Como Uhum. você pode entender melhor a dor dele, trabalhar em conjunto com ele, em parceria,
em pensar, de repente, algum produto que vai se adequar a ele, não fazer com que o cliente se adeque ao seu produto, né? Ao seu serviço. Sim, com certeza. Isso que Então, mudou ao longo desses anos, que hoje o escritório ele precisa pensar em como que ele pode atender melhor o cliente. os escritórios estão aprendendo, né, Elisandro? Ainda tem muito ainda para fazer, né? Mas pelo menos eu acho que a galera tá acordando um pouco, né? É, aos pouquinhos. E aí, bem que você falou, aí a gente é amigo de mestrado lá, colega de mestrado, e no mestrado a gente vê que é uma dor geral, não é uma dor única do mercado jurídico. A gente vê aí grandes empresas já consolidadas no mercado precisando mudar o seu modelo de negócio, precisando mudar a forma como direciona o consumidor, justamente porque o comportamento do consumidor mudou em razão de tudo que a tecnologia, a inovação, a internet veio causando, principalmente depois da pandemia, no comportamento das pessoas. E aí, já pensando aí em inovação, que você fala muito sobre esse assunto, e quando você fala em inovação, acredito que a maioria associa isso à ferramenta, deve pensar, Gabriel, como que eu vou trazer aqui inovação? Qual é a melhor automação, ferramenta para trazer para o escritório, para que a gente então seja top de linha, a gente não fique para trás e a gente possa, inclusive, ser mais produtivo aqui. Mas na prática, o que que você enxerga como inovação real dentro de um escritório de advocacia hoje? Né, bom, inovação, se você for pegar, tem 300.000 conceitos diferentes, cada um fala de um jeito diferente, e a gente vê das mais diversas universidades colocando conceitos diferentes. Mas também, se a gente for pegar no mercado jurídico, para mim, inovar, e pensando nisso, né, no nosso mercado, é você fazer as coisas de uma maneira diferente e gerar valor a partir disso. Pode ser através da tecnologia, mas não apenas através da tecnologia. Porque às vezes a pessoa confunde tecnologia e inovação faz parte da tecnologia, mas é o contrário. Mas inovação é algo maior. E a inovação pode ser aplicada nos mais diversos campos. Então, no mercado jurídico, a gente pode falar desde inovação a desenvolver um produto novo até outras melhorias, né? Daí, se a gente pegar, tem as três ondas da inovação, né? Que é a inovação incremental, adjacente e a disruptiva, né? Só para conceitualizar, incremental é quando a gente vai melhorar alguma coisinha no produto. Deu uns toquezinhos melhores, tá um produto melhor, e você adapta. Adjacente é quando você cria quase um produto novo, mas um produto novo diferente, mas você não está ainda quebrando o mercado. E a inovação disruptiva você quebra o mercado. Daí a gente vê Uber, Airbnb, Nubank. Eles vêm com algo que realmente quer, muda o raciocínio. Pensa o seguinte, e isso serve para qualquer coisa, né? Elisandra, se eu estiver me alongando, você pode me cortar, por Não, favor. pode ir, Mas eu vou eu estava adorar. indo fazer exame, eu estava indo fazer exame de sangue. Fui fazer exame de sangue, cheguei lá, tinha mais de 50 pedidos de exame de sangue. Que eu ia fazer aquele meio anual, sabe? Vai um monte de pedido de exame de sangue, tem 300 mil negócios. E aí eu cheguei lá no hospital, cheguei 5:30 da manhã para você não pegar fila. Falando, Gabriel, a gente não pode aceitar porque no seu seguro vai até 50, tem mais de 50 exames aqui pedindo, né? 50, sei lá, negocinhos aqui de sangue. E aí eu falei, tá bom, o que que eu preciso fazer? Você precisa ir na sua médica, você precisa pegar uma justificativa dela, escrito à mão, você precisa trazer o papel aqui com o carimbo dela, você tem 4 dias para fazer isso. 4 dias? Você tá de sacanagem. Aí eu fico torcendo para que venha uma startup e quebra essas empresas. Seguro-saúde. Tem algumas coisas que tornam ainda mais difícil, né, o atendimento do cliente. Sim. E se você pensar no paralelo no mercado jurídico, não é muito diferente disso. Pega a linguagem que o pessoal ainda tá melhorando, ainda bem, mas você vai lá, não entende a linguagem do cliente. Você fala pro cara lá, olha, eu vou cuidar de você, mas na verdade quem vai cuidar é um outro advogado que sequer olhou. Você não vai responder o cliente quando precisa. E ainda os escritórios ficam pensando que a maior disrupção é que o cara tem, sei lá, cinco vezes que apareceu num ranking da vida. Quando na verdade o que o cliente quer é praticidade, sabe? Na Tipo, verdade, o ranking, o cliente não está ligando e para o ranking. segurança. Eu sempre falo os meus clientes, para os escritórios, o ranking é bom para o próprio advogado, para o posicionamento dele dentro do próprio mercado jurídico. Mas o Concordo. cliente, Então, não, mas em algumas coisas, se for pegar o cliente internacional, o sim, cliente cliente internacional não internacional conhece não olha. escritórios daqui. Mas, pensar nos grandes escritórios, beleza, vão pegar. Faz sentido o teu ranking, não é isso. Mas não é só isso. O cara já vai selecionar você porque, meu, vai resolver o rolê, né? Vai dar segurança, tem uma série de outras coisas. Mas as pessoas estão tão preocupadas, às vezes, em estar ali com o título não sei da onde, que esquece que, de novo, volta no ponto. Esquece do cliente.
E você Então, sente que para os mim, escritórios lá desculpa, fora, eles estão mais ligados a isso, atentos à inovação, à experiência do cliente, ou também não? olha, o mercado lá fora está um pouco mais adiante do nosso, mas não está assim tão adiante, não está, meu Deus, fazendo. É que você pega alguns países que têm uma visão diferente do direito, né? Do americano, por exemplo. Lá tem outras regras. Então os caras estão mais avançados. Eles veem o direito como um negócio. No Brasil, o cara está aprendendo a ver o direito como um negócio agora. A maioria dos escritórios sequer está organizado de maneira empresarial corretamente. Está aprendendo a ter uma base de dados consolidados agora, está aprendendo a mapear os processos agora. Tudo bem que a gente pega um monte de empresas também assim, não é muito diferente. Mas eu acredito que em alguns países, como Estados Unidos, no caso, estão mais organizados dessa maneira, por isso estão um pouco mais avançados. Mas não acho que estão, meu Deus, sabe? Tem outras coisas aqui que a gente vai muito bem, né? É. Mas Até porque a cultura, né, é diferente. o direito americano é completamente Sim. diferente e eles lá podem Sim. fazer muito mais coisas do que É, pode aqui, então eles acabam já tendo desenvolvido essa mentalidade de negócios muito antes. Eles lá, por exemplo, não têm sim, limitação de propaganda. Eles realmente sim. podem fazer propaganda. Mas você vê, outro dia eu fiz uma pesquisa sobre os White Shoes e o Magic Circle. E aí eu olhei cada escritório dessas duas categorias aí, se é que pode se chamar assim, eu fui ver como que eles estavam se vendendo lá fora. E aí eu vi que ali tinha alguns que estavam se vendendo muito bem. Estavam falando que, por exemplo, lá tinha quase um ecossistema de inovação, davam mentoria, estavam recebendo startups, eles tinham ali o treino, tinha um acelerador, então eles pegavam, sei lá, alguma low-tech nova, experimentava os produtos e ajudava a desenvolver, e dava mentoria e apresentava isso para os clientes, faziam grupos de network, fazia um negócio que é completo. Mas eu não vou falar, nossa, meu Deus, eles pensaram assim, não, estão mais organizados. Só que, por Uhum, exemplo, aqui a gente pode ter essa ideia, mas quando os escritórios estão preparados para fazer um negócio desse, ou sequer tem a coragem de fazer um negócio desse? O pessoal do mercado jurídico tem medo. uhum. Medo da novidade. Inovação, a gente está falando de coisa diferente, está falando de coisa que realmente, sei lá, pode quebrar um escritório, ou pode mudar um escritório. Mas você prefere ficar com medo de esperar ela te quebrar, ou você prefere estar ali junto, Com né? certeza, até porque hoje os escritórios eles não competem só entre si, eles competem também com as legal techs, que estão vindo aí já há um bom tempo a todo vapor. E isso vem mudando muito a forma como as pessoas estão buscando soluções, não só a pessoa, o cliente, como as empresas, os Hum. departamentos jurídicos estão buscando as soluções. E como é que você vê isso dentro do escritório? Como que muda a forma como ele está operando? Você vê que um escritório ele consegue realmente inovar de uma forma disruptiva por conta própria, ou ele precisa buscar isso também por meio da. Como você deu um exemplo aí dos escritórios lá fora dos Estados Unidos, né? Criando aí algum tipo de parceria, um departamento de inovação com as legal techs, com as law techs, porque é difícil inovar de forma disruptiva na prestação do serviço jurídico, né? Difícil de inovar de maneira disruptiva, eu acho que é difícil para qualquer mercado. Poucas pessoas que fazem um negócio disruptivo, embora a gente saiba o nome de um monte, Uhum, é difícil fazer isso. uhum, Mas eu acho, hoje, olhando para os escritórios, eu não acho que eles estão preparados para fazer algum tipo de inovação. A gente vê alguns que estão tentando, tá? A gente vê uns que estão tentando fazer, sei lá. A gente vê alguns que, por exemplo, vai lá e coloca, a gente aqui tem testa. Como que eles colocavam? Eles tinham colocado um termo muito interessante no site, mas que basicamente eles tinham um monte de Lotec como parceira, mas na verdade era prestador de serviço, eles colocavam como parceiro. Davam uma mascaradinha ali, mas eu acho importante que eles estão trazendo essa discussão. Mas eu acho que é o seguinte: se o escritório quer inovar, quer fazer alguma coisa diferente, ele tem que mudar a cultura. A cultura no mercado no Brasil, nos grandes escritórios, se a gente for pegar, é muito difícil. Como você vai mudar uma cultura? Ambientes que são extremamente tradicionais no Brasil. Escritórios grandes, a maioria são tradicionais. muito. Aham. Você vai falar pro cara que tá sentado pro cara, ou pra mulher que tá ali tomando a decisão, você vai falar, olha, eu acho que tem que fazer as coisas diferentes. Deu Quantos certo escritórios para você ele até espera que vão aqui. até? É difícil ele querer fazer as coisas É diferentes. isso, e dá medo. Eu falo isso, dá medo você fazer as coisas de um modo diferente, mas é melhor você começar a fazer agora do que fazer depois e depois você vai quebrar. Todas as inovações que a gente vê, esses casos famosos, Blockbuster, Kodak, eles estavam com a inovação do lado deles. Eles estavam com medo de ver alguma coisa dentro de casa que podia quebrar eles. Então melhor não deixar o cara inovar. Boa, é assim que você quebra. Uhum. Mas então, olhando assim, eu acho que os escritórios estão tentando mudar, dá pra ver isso, que muitos estão tentando, outros estão só fazendo ali pra gringo ver. Mas eu acho que se você quer fazer uma inovação no escritório, você tem que primeiramente explicar pra galera o que que é inovação.
Você tem que começar de baixo e começar de cima. Falar, olha, a inovação aqui não tá para quebrar a gente, não é um monstro, isso daqui tá pra gente ganhar mais dinheiro. E tem algumas coisas que a gente faz que provavelmente você vai ter que matar ela antes que alguém mate. Vai ter que mudar o negócio. Isso não quer dizer que você precisa mandar todo mundo embora, não, mas dê outras atividades com essa pessoa, desenvolve novos produtos. Para mim, a grande parte de inovação tá no desenvolvimento de novos produtos. Não tá na eficiência que todo mundo adora falar, legal operation, acho super legal, super importante. Mas a inovação, aí a gente tá falando de inovação quase incremental. A gente tá falando de controladoria, tá falando de gestão de processos, super importante. Mas você acha que quanto mais eficiente você ficar, mais inovador você vai ficar? Não sei. Não É que a acredito muito maioria nisso. nem Mas eu isso opinião do tinha, Gabriel. né? Controladoria de Não. controladoria jurídica, legal operations. A maioria ainda era muito centrado, né? Muitos ainda são muito centrados só na entrega jurídica. Só na entrega, somos excelentes tecnicamente É. e entregamos serviço jurídico. Mas hoje o cliente ele não quer só isso, ele está buscando mais em termos de experiência, visão do negócio dele, visão ali do problema dele, direcionamento mais estratégico. E aí a gente está falando aqui sobre inovação, e aí você mesmo falou, inovação não é só tecnologia. Onde que você vê aí que os escritórios ainda estão falhando na hora de entregar uma geração de valor para o cliente, sabe? E aí a gente está falando de inovação de uma forma mais macro, não só trazendo tecnologia, mas mudar a forma como entrega algo diferenciado e pensando no cliente. Se a gente tá pensando em geração de valor, eu acho que os escritórios estão deixando de fazer um negócio. A gente tá falando de uma maneira geral, tá? Não são todos. Sim. Mas tá esquecendo direto na fonte. Tem que, de novo, outra coisa. O advogado tem medo do cliente. Medo de perguntar as coisas. Medo de falar o que eu posso melhorar. Porque vai que ele responde que tem que mudar alguma coisa e eu tenho que mudar. Só que prefere não perguntar. Você Você acha quer que melhorar, quer gerar mais tem valor? medo de perguntar ou tipo, Medo de precisar mudar. não quero ter o trabalho de perguntar e aí ter que começar a É fazer as isso. coisas diferentes. A maioria, eu acho que é isso. Ah, eu sei o que é melhor pro cliente. Ele não sabe das coisas. Eu que estudei. Eu que tô aqui estudando, ralando, vi tantos casos. Oh, eu sou. Com certeza já estou algum advogado falando dessa maneira. Uhum. Mas para mim o caminho mais simples é, por exemplo, eu vou desenvolver o Beden Law, né? O Beden Law é o meu podcast ali. Quando eu fui fazer ele, eu fui ver no mercado o que a galera tava. Eu fui ver os concorrentes, fui ver o que cada um tava integrando, entendendo o meu diferencial, vendo o que o pessoal tava querendo escutar, o que não tava sendo escutado, quem que não tava sendo ouvido. Pô, eu fiz uma pesquisa, cara. Fui ver, fui perguntar. Advogado não tem tempo de fazer isso. Eu ia falar, cara, eu tenho mais o que fazer, eu não vou perguntar, vou seguir aqui, beleza. Até se dá mal. Mas que a minha, você quer gerar mais valor, vai entender o que o cliente precisa. Vai fazer as perguntas, vai ver o negócio de Jobs to be done lá, que foi desenvolvido pelo Peter Drucker, aprimorado pelo Clayton Christensen. O que que faz o cliente atrás de você? Você ainda acha que é a sua qualificação, que é o seu ranking? Não, cara. O que tá gerando valor é a dor dele que tá sendo atendida. Ele tá tranquilo, mas você precisa perguntar. Eu não sei qual que é a dor do seu cliente. Mas só vai saber se você perguntar. Ir lá, entender, ir atrás dele. Ou Eu dela. falo muito que uma forma dos advogados entenderem mais o que o cliente precisa é conseguir, é começar a entrar mais no próprio negócio do cliente. É Isso. entender o que aquele, qual é o dia a dia dele, o que ele faz, o segmento, e entender o que está acontecendo no segmento do cliente, porque eu falo assim para os meus clientes, você está tendo problema, né? O teu escritório está passando aí por uma série de desafios, está difícil, os clientes reclamando, os clientes trocando escritório assim. Porque hoje, por que ele vai ficar fiel a um escritório? Ele compara por preço se você não tem um diferencial. Ele compara por preço a empresa. Esse aqui está me cobrando mais barato, e principalmente se a gente está falando de contencioso, né? Eu tenho alguns clientes contenciosos. Ele vai para o que está cobrando mais barato porque ele não vê valor. Você só recebe a demanda e faz, você é reativo, ele vai procurar aquele que é mais barato. Mas se você começa a entender o que o teu cliente, a empresa lá, que ele faz a gestão, o CEO, o que está acontecendo no mercado dele, no segmento dele, e aí é o jobs to be done, né?
o que está acontecendo na cadeia de valor dele, porque ele também está com problema. Ele também É deve estar isso. com queda de faturamento. Ele também está com problema interno de retenção de pessoas, retenção de equipe. Ele também está tendo problema de turnover, ele também está tendo problema com o cliente. Então, quando o advogado começa a entender isso e se colocar mais ali com a visão do cliente dele, uma visão mais executiva, para que ele também possa assessorar em decisões mais estratégicas e orientar o cliente, não só em termos jurídicos. Você sabe que estava conversando outro dia com um diretor de departamento jurídico. Ele estava me contando, Gabriel, quando eu entrei aqui na empresa, eu fui ver como que eu poderia contribuir com os outros diretores. E para fazer isso, eu precisei entender o que que a empresa faz. Então, a gente trabalha com carro, fui até a fábrica, fui ver como que era, entender onde que era, onde estavam as dores do cliente, fui entender como que era o dia a dia do operário, onde que isso ia desencadear em problema trabalhista. Fui ficar parceiro dos caras, entender como que era o dia a dia deles, ver como que eu poderia contribuir pro cara. Ou seja, ele não começou falando dele, de quanto que ele sabia tudo do direito e de como que ele era. Ele foi entender isso no departamento jurídico. E tem advogados que estão fazendo esse trabalho. Advogados e advogadas. Mas é o trabalho básico. A pessoa não tá parando para fazer o trabalho básico. Tá preocupado que, meu Deus, a IA, vou falar que eu tenho um escritório que é AI first e tá usando o chat GPT Enterprise, sabe? Tipo, não tá parando para perguntar realmente o que que o cliente precisa. Ou eu vou usar a primeira modinha que aparecer na minha frente. Eu não tô falando que é a modinha, pelo amor de Deus, é inteligência artificial, mas é, é passageiro. Vai ter outra novidade daqui pra frente. Então você vai ficar pautado na toda inovação que vier, em toda tecnologia nova que vier, ou você vai pensar de novo o que que o meu cliente precisa? Porque às vezes a inovação que tá vendo não vai atender ele. Porque precisa Até de porque a alguma coisa de inovação tem repente mais que vir humana. para fazer sentido para o escritório, para melhorar a operação dele, para prestar um serviço melhor para o cliente. Então, É isso. é muito mais ele primeiro entender como que ele pode melhorar a prestação de serviço dele para atender melhor o cliente, e aí pensar qual tipo de inovação eu tenho que trazer. Eu acho que a primeira pergunta que o cara tem que fazer é: por que que os meus clientes me contratam? Não é melhor prestação de serviço, é entender por que que você é contratado, por que que ele veio até você? Foi o preço? Beleza, então você vai ter que ser no volume o negócio, é isso. Tem história que é no volume, não tem nenhum problema, é estratégia. Mas qual que é o real? Por que que o cara tá com você? Por que que o template tá 10 anos com você? Alguma coisa certa você tá fazendo. O que que é? Você sabe? Imagino que é porque eu sou qualificado. Cara, eu fui perguntar, você foi entender? A gente não faz perguntas básicas, A Lisandro, eu acho, maioria não sabe? faz um NPS para entender por que que o cliente está com o escritório, por que que o cliente está com o seu escritório, como que ele vê o teu escritório. Porque acho que a primeira coisa para a gente conseguir orientar, tanto eu quanto você, que a gente trabalha com desenvolvimento de negócios, que até muitos confundem, acha que desenvolvimento de negócios é só focar no comercial. Não é Acho que é possível vendas. olhar para dentro e pensar na estratégia de crescimento do escritório e todas as ramificações que isso tem. Eu falo que a primeira coisa a gente precisa entender como que o cliente vê o escritório. Como que o É cliente isso. vê? Por que que ele escolheu você? Por que que ele contrata você? Porque a partir né, da forma como o cliente te vê, a gente consegue pensar o que está bom, o que está ruim, o que que a gente pode melhorar, o que que a gente tem que mudar para poder continuar atendendo melhor esse cliente, e mais do que isso, fazer com que ele, caramba, esse escritório eu não quero largar nunca, porque como ele não vai ter. Uhum. Eu acho que também, além disso, Lisandro, às vezes as pessoas acham que você trabalhar no mercado jurídico, você é advogado, seu único trabalho é advogar, não é. Você tem uma rede de relacionamento, você tem valor nisso, você tem contato, você tem uma série de coisas que agregam valor. E aí entra de novo, se você quer fazer inovação, você tem que entender a dor do cliente, porque aí você vai conseguir saber onde você pode inovar, onde você pode pensar diferente da sua concorrência, onde eu posso desenvolver um produto novo, ou algo novo ali para o cliente que vai gerar valor e que vai ser, sei lá, de repente um novo produto ou qualquer coisa do tipo. Às vezes nem é um novo produto, às vezes é só você mudar na forma de entrega. Sim, com Pensa, eu gosto de lembrar daquele exemplo da água Voss, sabe? Que é água cara pra caramba, tá? Que eles falam, meu Deus, que né? Tudo bem, eu não sou um degustador de água, mas é água. O cara vende uma garrafinha ali que custa, sei lá, R$ 500, porque o cara colocou no vídeo, contou uma história bonita, trouxe valor para aquilo. E tem Mas pessoas é água. que sim, né, valorizam aquilo. É E isso, aí tem que entender pagam qual por que é o seu aquilo. nicho. É isso. E você tem um nicho para isso. É, porque se você for pensar, quem paga isso numa água? Tem gente que paga.
Pega até a estratégia do Dolly. A Dolly tem um público ali, meu, que eles sabem que vai atingir. Fala, olha, esse tipo de comunicação não conversa comigo. É, mas você não é o público dele. Porque com o público dele, ele entendeu perfeitamente o que o público dele precisa. Uhum, com Não precisa ir certeza. longe. Se a gente for estudar até o Whole Foods nos Estados Unidos, quando lançou a marca, e eles acabaram desbancando vários mercados, e na época, inclusive, os mercados de bairro dos Estados Unidos estavam enfrentando baixo faturamento, baixa frequência no mercado, e aí vem o Whole Foods com uma proposta completamente diferente de uma alimentação saudável, abriu com produtos bem mais caros e cresceu. E aí você vai entender, veio com uma narrativa e um posicionamento focado no público-alvo específico. E aí a gente falando aqui sobre inovação e desenvolvimento de negócios, que a gente Claro. falar já trazendo um pouco como que se conecta na prática, eu tenho uma pergunta aqui para você. Como que você enxerga essa conexão, inovação, desenvolvimento de negócios dentro dos escritórios? Porque, como eu falei para você, tem muita gente confundindo desenvolvimento de negócios com venda. Não sei se você reparou, mas parece que virou uma modinha. O que eu mais vejo hoje lá no LinkedIn é escritório abrindo vaga para BD interno. Aí você vai olhar o job É. description, a maioria focada em venda. Tem Ou muito. vendas ou ranking jurídico. Não Não tem. tem muito as funções de um BD que é muito mais macro. Eu falei assim, ele está focado só em comercial. E se você foca só no comercial, mas não tem uma estratégia por trás de desenvolvimento de negócios, a tendência é que não vai dar muito certo. Você vê, o nosso mercado gosta de colocar muito nome nas coisas diferentes para falar uma mesma coisa, tá? Vamos lá, desenvolvimento de negócio, também eu gosto da definição da Anna Kennedy, que escreveu Business Development for Dummies, que ela fala que desenvolvimento de negócio é a aquisição de novos clientes e manutenção dos clientes atuais. É a estratégia que vem por trás, se você vai usar marketing, se vai usar vendas, o que que vai ser. E a gente vê isso no mercado, eu ainda vejo isso nos grandes escritórios, às vezes colocam BD dentro de marketing, e aí quando você vai ver a descrição, eu acompanho bastante as vagas, porque mostra bastante da descrição do que a galera faz. É isso que você falou. A minha galera não entendeu muito bem qual que é a diferença, ou entendeu a diferença, mas falou, vou colocar do nome bonito que os advogados aceitam um pouco melhor. E tem o Leandro Ramos também, que eu gosto bastante, que fala sobre marketing jurídico, daí tava me falando que o pessoal não quer falar vendas e vai chamar de desenvolvimento de negócio. Pra facilitar, pra não ter que falar vendas, porque advogado tem medo de falar vendas. Ou para não parecer que está violando o código de ética, né? Vamos botar É, mas, os a, comercial aqui dentro. o Código de Éticas fala da prospecção ativa, que é o que É, você da não pode prospecção fazer, ativa. né? Que Mas tem escritórios que, inclusive, fazem telemarketing, que chega nesse nível. E aí, realmente, está fazendo algo que não pode pela regra da OAB, né? Que é prospecção ativa. Captação ativa, né? Mas, enfim, mas eu vejo isso nos escritórios, não vejo sendo tratado como algo desenvolvimento de negócio. Acho que a gente falta muito profissional bom ainda no mercado, infelizmente. Sobre isso, tanto que a gente vê que a falta de pessoas que trabalham com desenvolvimento de negócio, ou que se quer entender, não tem um curso, né? Não tem algo que as pessoas podem falar, vou fazer um curso de desenvolvimento de negócio. Não sabe. Então, vai ler ali que o cara falou que é vendas, desenvolvimento de negócio é vendas. Então, beleza, vamos tratar como vendas. E mesmo assim, quando a gente vai vendo os escritórios, o que você vê ali na descrição do BD? Tá CRM, tá rankings, tá captação de ativos, preparação de propostas. atividades super operacionais e não É isso. Mas estratégicas. o nome é bonito, pelo menos, super legal. É. E aí você vê inovação, e inovação a gente vai ver vários escritórios fazendo. E aí tem uns que falam, sou inovador. Daí tem a área de inovação super legal. Aí você vai ver, estão fazendo ali o trabalho de legal ops, controladoria, colocam tudo no mesmo balaio. Eu acho que, beleza, dá pra falar que tá fazendo inovação em algumas coisas, concordo, mas não tem muito bem definido, né? A gente não define bem as coisas, né? Eu acho que falta muito estudo ainda no mercado, mas a gente vê que tem uns escritórios que estão fazendo um trabalho legal, né? Você vê uns que Tem alguns estão tentando. escritórios que estão adotando boas práticas e começando já a ter uma estrutura mais corporativa. Eu tenho visto Sim. alguns e dá gosto de ver esses escritórios, porque você vê ali, eu não sei como é que é internamente, mas pelo menos no site está bonito. Não, É, o site tá lindo. já conseguem separar ali até as funções.
tem o COO, tem o CFO, tem o CEO, aí tem também os heads, tem head de desenvolvimento de negócio, head de marketing, head comercial, tem a parte de head de inovação, ou seja, tem um escritório que tem todas essas funções, tem um que tem até o head de experiência com o cliente. Falei assim, nossa, vocês Não, estão esse tem à um. frente do que a gente vê aí, a maioria. Eu até entrei em Se contato for. com o dono do escritório, o fundador, para convidar ele para Uhum, fazer um podcast aqui comigo, porque eu achei legal. assim, fantástico. Assim, gente, esse escritório aí preciso entrevistar o fundador, porque é um escritório completamente diferente do que a gente vê no mercado. Não está entre aí esses big loss. E isso me chamou bastante atenção, e eles adotando aí as boas práticas, sabe? Eu acho que sei quem é. Esse for o escritório que eu tô pensando, eles estão fazendo um trabalho realmente sério. Eles trouxeram uma pessoa de um outro grande escritório para fazer o trabalho lá interno. Então, assim, é um escritório que eu acompanho bem de perto, assim, bem bacana. E aí você vê, né, por exemplo, na área de inovação, o que que a gente vê? Alguns escritórios que estão com programas de aceleração, eles colocam um valor ali na mão das startups e falam, olha, você tem tanto para você usar em serviços nossos aqui. E aí eles fazem um combinado, de repente, quando for ter investimento, a startup paga e tudo mais, né? Porque o escritório não pode ter participação nas empresas, né? E aí você vê, tem os outros que vão fazendo quase um trabalho de curadoria de startups, que é super legal. Mas é difícil a gente ver algo realmente novo, assim, sabe? E falar, nossa, esse escritório tá fazendo alguma coisa bacana. Tem uns trabalhos que estão tem uns escritórios que estão fazendo arroz e feijão muito bem feito. E tem outros que estão falando que estão fazendo o arroz e feijão muito bem feito e sequer isso estão fazendo. Uhum. Eu acho que falta colocar na estratégia, porque às vezes o pessoal vai lá e coloca uma iniciativa de inovação e vira só mais uma coisa para falar que tem e na verdade nem Porque é daí eu tão acho que importante falta assim. isso, falta olhar para dentro primeiro, que aí é o que a gente, né? Aí é desenvolvimento de negócios, é você olhar para dentro e primeiro pensar qual é o. Eu acho que olhar para dentro de novo e pensar algo que os escritórios, não vou dizer a maioria, mas vou dizer que muitos com certeza não pensaram nisso. Qual é o nosso propósito? Por que que a É, gente existe? E olhar para a cultura e olhar para onde a gente quer ir, né? Do que a gente quer nos concordo. próximos anos. E aí sim começar a pensar em estratégia, né? Qual vai ser a nossa estratégia? Como que a gente quer se diferenciar? Vamos trazer novos produtos, serviços, vamos nos aproximar dos clientes, e aí tem que fazer pesquisa para entender o cliente, para então poder realmente se aproximar do cliente. Vamos trazer eficiência operacional, o que que a gente vai trazer? Então, precisa analisar isso tudo para poder, então, ter os direcionamentos, saber para onde o que que nós vamos fazer primeiro? O que que faz É. sentido nós fazermos primeiro para já começar a mudar a nossa forma de fazer as coisas e começar a inovar. Aí você começa a pensar em marketing, porque daí vem os canais de relacionamento, você começa a pensar em estratégias de prospecção, aí você começa a pensar nos serviços que vai vender, como vai vender, mas as pessoas elas estão já colocando, o que eu vejo, a maioria das pessoas, o carro na frente dos bois, sabe? Tipo assim, vão É. sair fazendo as coisas, mas sem olhar para dentro. Você sabe que vem o escritório falar comigo e falou, Gabriel, a gente queria aqui deixar o escritório mais tecnológico, mais inovador, tal, não sei o quê. Tem alguma ferramenta que você recomenda pra gente? Eu falei, olha, pra que você quer essa ferramenta? Ele falou, não, a gente quer. Porque é isso, porque todo mundo tá colocando IA, a gente tem que colocar também, né? A gente não pode ficar atrás. Não, beleza. Pra que você vai usar IA? É aquele barulho do silêncio. Eu falei, cara, primeiro você tem que entender. Daí vai pras perguntas que você acabou de fazer. Onde você quer chegar? Qual o seu plano? Quais são as maiores dores? Onde você tá perdendo tempo? Como que você está atendendo? Faz um monte de perguntas antes que o cara quer saber a resposta. A gente não faz isso o Quer, tempo coloca. inteiro com a nossa vida, tipo, o mestrado tem me feito fazer essas perguntas, sabe? Que, tipo, é, como que eu quero estar daqui? Coisas que eu já fiz lá atrás, mas que a gente entra na correria e não se faz. Então, é muito. Eu acho que o tempo inteiro acho que a gente precisa parar e olhar para dentro e se fazer essas perguntas para pensar em como que eu quero me reposicionar, como que eu quero ser visto, como que eu quero prestar o meu serviço, para quem é, o que que eu quero fazer, que transformação eu quero gerar, porque as coisas estão mudando muito rápido na sociedade, no mundo. Concorda, Gabriel? Então, assim, se você não está acompanhando, você está lá Jurássico, o mundo mudou e você está achando que você ainda presta um bom serviço, que o que você está fazendo ainda está bom, mas está completamente ultrapassado. E aí vem aquilo que você É, falou. Você vai morrer. é. Quando você vê, É, você já era. é que eu acho que tudo começa, que é.
um planejamento estratégico bem feito, Lisandro. A cada 2 anos eu faço o meu. Eu fiz, tô refazendo agora o meu, que o último eu fiz há 2 anos atrás. E aí eu vejo, putz, preciso mudar alguma coisa, onde que eu tava olhando, meus concorrentes mudaram, não mudaram. E eu falo isso para qualquer cliente. Falo, quer começar a fazer um negócio certo? Faz primeiro o planejamento estratégico. Senão você vai dar tiro no escuro, vai gastar bala à toa, vai gastar dinheiro à toa. Mas dá trabalho, né? Dá trabalho. Dá trabalho para fazer, porque tem que fazer todo um brainstorming, dá trabalho para executar. E não é só executar, não é linear, porque vai acontecer um monte de intercorrência quando você está tentando executar, que você tem que revisar e mudar os prazos. Então, não é fácil. Mas a gente já está chegando aqui ao final, e eu queria Tá? finalizar aqui com mais uma pergunta para você, que é o bem Vixe. na direção do que a gente está falando, sobre todo esse movimento que acho que os escritórios precisam começar a fazer hoje. E aí, para fazer esses movimentos que a gente está falando aqui, de inovação, desenvolvimento de negócio, experiência do cliente, que tipo de mentalidade, estrutura ou mudança de comportamento você acredita que é necessário para quem quer mudar? É uma coisa natural, a gente quer se encaixar nas coisas, qualquer coisa. A gente começa o trabalho novo, a gente quer se encaixar naquilo. A gente começa a ser mal, começa a ter dificuldade, a gente fala, meu chefe não é bom, meu trabalho não é bom, ou eles não me valorizam aqui. A gente coloca a culpa no outro. Você quer fazer as coisas, você quer mudar? Começa a ver o que que você pode fazer para mudar, não colocar a culpa nos outros, no cliente que não tá vindo, as coisas. Vê o que que você tá fazendo pro cliente ir atrás. Ah, o meu trabalho não tá bom, mas você tentou ir bem mesmo? Você tentou fazer as coisas que precisavam ser feitas? Você foi atrás, meus clientes não. Ter cliente é difícil. Cara, qualquer pessoa que trabalha na vida, e mesmo quem trabalha, vai ter um cliente ali, cara. Pode chamar de outro nome, mas vai ter alguém que vai precisar. Você vai ter que entender essa pessoa. Você vai ter que ir lá atrás, vai ter que fazer pergunta difícil, vai ter que receber não. Vai ter que aprender a lidar com frustração de receber não, que não é gostoso, mas faz parte de qualquer pessoa que é profissional. Você vai receber não no projeto, você vai receber não no seu chefe, você vai receber não de um monte de gente. O não você já tem. Mas você quer mudar isso, você quer mudar as coisas, começa por você. Começa a entender o que você tem que fazer diferente, em vez de colocar a culpa nos outros, colocar a culpa da inovação, da IA que tá vindo, da geração que é mimimi, qualquer coisa do tipo. A gente coloca desculpa em tudo. Então, se você quer mudar, você começa por você, começa a entender o que você pode melhorar, no que você é bom, o que você precisa virar aí pra mudar as coisas, onde você pode correr atrás. E aí você fez todas essas perguntas, viu? Que o ambiente que você tá não tá dando certo, o cliente não tá? Muda. Muda de lugar, pensa num outro cliente que você pode pegar. É a vida. Mas você precisa entender primeiro essas coisas dentro de você, né? Eu acho que é isso. Para qualquer coisa. Inovação, desenvolvimento de negócio, entenda primeiro para onde você quer ir, onde você quer chegar, o que que você é bom, o que você é ruim, qual que é a sua história, qual o seu sonho de vida. As pessoas acham que quando você vai fazer um planejamento estratégico, tem que colocar ali apenas o negócio profissional. Não, cara, sua vida, para mim, a vida pessoal e profissional são uma só. Uhum, Então, eu acredito muito nisso, mas é a minha visão, né, Lisandro? uhum. E aí tem que botar intenção em tudo, né? Perfeito. É não só a intenção, né? Tem que tirar a bunda da cadeira e fazer as coisas. Não, Intenção. mas intenção em tudo que você faz, ela tem que ter uma intenção daquilo que você quer Isso. viver, né? Então, se você quer transformar, né, a vida de pessoas, oferecer o melhor serviço, olha para dentro primeiro e vê o que você ainda não É. está fazendo bem feito. Só que quando a gente fala em mudança, inovação, muitas pessoas falam que querem mudar, mas é muito mais da boca para fora do que realmente sentar e tá bom. Então, vamos Então elas não querem. desconstruir tudo para construir novamente, ou reconstruir. E aí vem o que você falou: as pessoas têm medo de passar por mudanças, porque mudança incomoda, mudança dá medo, né? E mudança traz dor. Traz dor, porque você tem que desconstruir aquilo que durante um tempo você achava que era o certo, que deu certo, mas que não está mais dando tão certo. Você sabe que eu lembrei. Eu nem achei que eu fosse citar Rei Leão aqui. O Rei Leão é um filme que eu gosto bastante, né? O Rei Leão é baseado no Hamlet, no Shakespeare, né? E aí tem uma parte que o Simba ele recebe aquela visão do pai dele lá, que ele fala: Simba, você tem que voltar pra, pra casa e tomar o seu lugar como rei e tal. E daí ele, beleza, dá uma crise existencial. Ele vai falar com o Rafiki, que é o macaco. Ele falou: não, mas se eu vou pra lá, eu vou perder aqui o Hakuna Matata.
E aí eu vou ter que fazer isso, vou ter que me enfrentar, porque na verdade ele estava se enfrentando, ele estava sendo quem ele nasceu para ser, o propósito dele. E o Rafik fala, mudar dói, né? Então você pode fazer alguma coisa, ou você pode fugir sobre isso, ou você pode enfrentar. Engraçado, né? É. É bonito isso, nunca tinha parado de pensar. É, mudar dói. E aí a gente vê, assim, muitas vezes grandes estruturas, como vai ser, né? Como que muda uma cultura de uma grande estrutura? E aí a gente está falando de grandes escritórios, de uma Big Law. Então, acho que muitas vezes é melhor deixar as coisas do jeito que estão, fazer uma mudancinha ou outra aqui, do que realmente Eu, mudar a cabeça. Primeiro tem que mudar a cabeça dos sócios, é top-down, né? Se não muda lá em cima, não muda aqui embaixo. eu acho que tem que sempre dar os dois juntos. Acho que É, esse mas eu é o acho top que down. se não, tem gente aqui embaixo que quer mudar, mas se lá em cima não muda, Concordo, eu concordo. você embarrera, chega uma hora que você não consegue, né, fazer as coisas acontecerem, porque quem está em cima não quer mudar. E aí você está aqui embaixo, poxa, você foi contratado para fazer o desenvolvimento de negócio no escritório, aí você começa a dar várias ideias, e fala, vamos fazer, mas encontrou resistência em cima, não consegue. Teu trabalho é terra. Eu fui demitido várias vezes, Lisandro, porque eu começava a fazer essas perguntas. Mas eu acho que se você, de novo, quer fazer isso, tem que estar no lugar onde tem que te dar liberdade e você precisa de alguém que confie nisso. Esse é o desafio, Gabriel. É isso aí, Lisandro. Pessoas que pensam fora da caixa, conseguir trazer as suas ideias. Eu tenho um cliente meu que ele falou uma frase e que realmente faz todo sentido. Ele fala assim, os clientes que ele atende, né? Tem cliente que tem dinheiro para nos pagar, mas ele não quer a transformação do serviço que ele faz lá, né, na empresa dos clientes. E não adianta nada. Ele não é um cliente para mim. Por mais que ele tenha dinheiro para me pagar, se ele não quer, ele quer permanecer do jeito que ele está até hoje, porque deu certo do jeito que ele está até hoje, não adianta eu ficar insistindo que o que eu faço vai ser bom para ele, que vai gerar mais faturamento para ele, que vai trazer mais dinheiro para ele. Não adianta, ele não quer. Ele tem dinheiro para me pagar, mas ele não quer. Então ele não é meu cliente. Aí ele fez a teoria do Jobs subidando, porque ele entendeu que para ele pegar um cliente, o cliente dele não tem a ver de novo com. Bom, tem a ver com a transformação que ele faz, mas tem que estar o cliente aberto, tem que ter dinheiro. Ó, você já vai entendendo isso. É isso que você está falando. É exatamente isso, Lisandro. Exatamente isso. Então, tem gente que ainda não tem maturidade para querer enfrentar a mudança necessária e não quer, tá tudo bem. É isso. É isso. E aí vai ter empresa que vai quebrar e tem que quebrar com você. A gente já está vendo quebradeiras de grandes empresas, né, que já eram bem sólidas no mercado. As pessoas acham que a inovação não acontece da noite pro dia. Tá na sua frente ela. Você só tem que acompanhar. Aí se não acompanhar porque ficou com medo, porque deu preguiça, porque vai esperar, sei lá, o que vai acontecer, aí você quebra. Mas ela não tá acontecendo da noite pro dia. Sim, ela está acontecendo bem rápido. Gabriela, foi um prazer conversar com você e eu quero deixar aberto aqui um último recado para você deixar aqui para os escritórios que realmente estão nessa disposição de inovar e de gerar valor para o cliente e de não ficar para trás. Olha, Elisandra, eu falaria para eles, comece primeiro entendendo quem são vocês. Se você é um escritório ou se você é um advogado autônomo, comece por isso. Entenda quem é você, o que que você faz, qual a sua história. Entenda quem são os seus clientes, quem que é o seu público-alvo que você quer atingir. Faça sua análise SWOT, coloque metas, entenda quem são suas referências, quem são as pessoas que você admira, quem são os escritórios que você admira, quem são seus concorrentes. Juntando isso tudo, monta um plano de ação para atingir as suas metas, com base no que você é bom e no que você é ruim, para você saber onde que você tem que colocar sua força de verdade, onde que você pode melhorar. E aí, depois disso, vai entender a dor do seu cliente. Porque daí, entendendo a dor do seu cliente, você sabendo onde você é bom, você vai conseguir desenvolver as coisas, mas tem que fazer esse trabalho todo e dá trabalho. Mas começa por aí. Fazendo isso, não tem segredo. Aí é colocar a mão na massa. Mas vai dar certo. Maravilha. Então, ó, os escritórios que entenderem isso vão sair na frente. E se você gostou desse episódio do InovaCast, compartilhe com outros sócios e gestoras de escritório que também estão pensando sobre o futuro da advocacia. E, Gabriel, para quem quiser acompanhar mais o seu trabalho, os seus conteúdos, assistir o BD em Law, e continuar essa conversa com você, onde que as pessoas podem te encontrar?
Elas podem me encontrar lá no @bdenlock, tá no Instagram, também tá no LinkedIn. No LinkedIn podem encontrar ali o meu perfil pessoal mesmo, que é o Gabriel Bidini. E eu também tenho o podcast, que é o Bdenlock, que a Lisandra também foi convidada, a gente fez um episódio super legal, que ainda não sei ainda se vai ter ido ao ar ou não, mas dependendo, quando você ouvir, talvez esteja ao ar. E Assistem os dois, o meu e o seu. aberto aí É isso aí, Lisa. E eu tô aberto aí pra quem quiser conversar. Eu adoro, como vocês podem falar, eu falo mais que realmente da cobra. Então, tô sempre à disposição. E, Lisandra, muito obrigado. Adorei conversar com você. Sempre bom. Trouxe várias provocações legais aí que me fez aqui ficar refletindo realmente qual que é o meu papel e como que eu posso contribuir cada vez mais com o mercado jurídico. Muito obrigado, viu, Lisandra? Parabéns pelo seu trabalho. Eu que te agradeço, Gabriel. Parabéns pelo seu também. E, pessoal, nos vemos no próximo episódio do InovaCast.